Olá pessoal, meu nome é Otávio e este é o canal Ramos da Videira. A mensagem do vídeo de hoje é uma mensagem que é muito triste, mas que nos dá muita alegria. Mas como assim, Otávio? Hoje o tema é a verdade sobre a crucificação de Jesus. Como foi? O que aconteceu com o nosso Salvador? Então é uma mensagem que é triste como foi a sua morte, porém nos dá alegria porque hoje nós temos a salvação. Mas é importante que nós tenhamos noção do que o nosso Deus passou por nós, o que o seu Deus passou por você e por mim e por todas as pessoas de todo o mundo. Eu, antes de fazer esse vídeo, fiz certas pesquisas. Já tinha noção um pouco do que havia ocorrido, mas fiz certas pesquisas para me aprofundar no que aconteceu com Jesus. E vi que foi uma morte horrível, realmente. E eles sofreram muito. E nesse vídeo eu vou explicar o que aconteceu com Jesus, desde o instrumento que usaram para bater nele ao momento que ele foi para a cruz. Eu acabei me emocionando, sabe? E é importante que você tenha disposição para entender o que aconteceu com Jesus e se pôr no lugar dele, como ele literalmente se colocou em nosso lugar. Então, antes, eu sei que isso é muito chato, mas antes peço, dê like, se inscreva, essas coisas assim, gente, no canal, porque a mensagem não é minha, a mensagem é de Deus, a mensagem de Jesus. Eu levo o evangelho, uma palavra que não é minha, que é muito mais antiga do que eu, entendem? Então eu estou levando a mensagem de Cristo, a mensagem de Deus. Eu não quero, simplesmente visualização para reconhecimento, essas coisas, não. Eu quero que a mensagem seja levada. Então se você puder deixar o like, sei lá, compartilhar, se inscrever, é ótimo. Não precisa fazer agora, pode ser no final do vídeo, mas enfim. E outra coisa, não é relacionada a se inscrever, essas coisas, é relacionada a você ter uma mensagem, a ter uma palavra aí do seu lado, ter a sua Bíblia possivelmente do seu lado, para que você possa acompanhar, né? Isso é muito importante quando se vai ouvir a mensagem de Deus. Então, se você puder também, coloque a Bíblia do seu lado e esteja apto a me acompanhar na leitura ou somente me ouça. Se você de repente estiver fazendo alguma outra atividade enquanto você está ouvindo meu vídeo. O livro que nós vamos ler é o livro de João. Eu vou lendo o livro de João e vou explicar o que aconteceu com Jesus. Livro de João, capítulo 19. Começando pelo versículo 1. Então Pilatos mandou os soldados açoitarem a Jesus. Isso depois do povo judeu escolher libertar Barrabás, um ladrão, mau caráter. Acredito que era assassino aqui, posso estar enganado, mas era um mau caráter que ia ser crucificado. Eles libertaram Barrabás e condenaram Jesus. Então Pilatos mandou os soldados açoitarem a Jesus. Eles fizeram uma coroa de espinhos, puseram na cabeça dele e vestiram Jesus com um manto real vermelho. Salve, Rei dos Judeus! Caçoavam eles e davam socos no seu rosto. Aqui nós temos pouca noção do que aconteceu. Aqui nós podemos ver que ele foi açoitado, fizeram uma coroa de espinhos e que ele recebeu socos no rosto e deboches. Porém, quando nós nos aprofundamos e vamos fazer certas pesquisas de acordo com a história do que aconteceu com Jesus, documentos e estudos pela própria ciência, nós observamos que Jesus levou cerca de 39 chicotadas ou 40 chicotadas. E para piorar,
chicote não era um chicote comum que se bate em cavalo, que se bate em animais para que eles possam andar, ou que você batia em alguns bandidos ali que tinham que levar chicotadas como condenação por não pagarem uma dívida, não sei. Não, o chicote era um chicote específico diferente. Deixa eu dar uma pausa aqui para relembrar o nome do chicote e fazer uma pesquisa rapidamente. O nome do chicote era Azorrague. Vou fazer o possível para mostrar ele aqui ou aqui. Esse chicote, de acordo com estudos, vou deixar aí também a matéria que eu peguei, o site que eu peguei, para caso você se interesse e queira saber mais. O chicote possuía ali em suas pontas bolas de ferro, tá? E ossos pontudos, isso na sua ponta, e bolas de ferro. Além disso, era composto por tiras grossas e longas de couro. Esse tipo de chicote tinha o poder de arrancar a carne, de causar muitas feridas em Jesus e em quem recebia essa punição. Ele entrava na pele por conta dos ossos e machucava ainda mais por conta das pequenas bolas de metal, aquelas desse tamanho, que tinham várias bolas de metal que acertavam a Jesus. Eles bateram em seus ombros, em suas costas, em suas pernas, provavelmente acertou partes do rosto. Jesus ficou sangrando muito. Partes do seu corpo provavelmente foram arrancadas ali, partes da sua pele, da sua costela provavelmente ficaram expostas, partes de seu rosto ficaram expostas com osso e sangue. E Jesus não disse nada, e Jesus não voltou atrás, e Jesus não desistiu mesmo assim, e não reclamou. Jesus levou 40 chicotadas desse chicote que é capaz de arrancar pedaços de carne. Para piorar, eles fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em seu rosto, colocaram em sua cabeça. Essa coroa de espinhos, eles não só colocaram, como eles bateram em Jesus, realizaram golpes em Jesus, essa coroa acabou enfincando em sua cabeça. Então causou muita dor, sendo algo horrível. Além disso, a questão de como Jesus apanhou, provavelmente ele apanhou sem roupa, porque os homens, quando eram açoitados, não usavam roupas, eles tiravam o seu manto. Então Jesus apanhou sem roupa, então acertou ali partes da perna dele, partes das nádegas, vamos falar assim. Então foi algo horrível. Versículo 4. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: agora eu vou trazer Jesus aqui fora para vocês, mas entendam que eu não acho nele motivo algum de acusação. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse: aqui está o homem. Ao ver Jesus, os sacerdotes principais, os guardas do templo, começaram a gritar: crucifique-o, crucifique-o. Ou seja, eles viram Jesus todo machucado, arrebentado, e mesmo assim eles quiseram crucificá-lo. Ao ver Jesus, as sociedades gritaram: crucifiquem. Vocês o crucifiquem, disse Pilatos. Não encontro nele base para acusá-lo. Mas os judeus insistiram: pelas nossas leis Jesus deve morrer, porque chamou-se a si mesmo de Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda com mais medo. Por isso levou Jesus novamente para o palácio e perguntou: de onde você vem? Mas Jesus não deu nenhuma resposta. Você se nega a falar comigo? Perguntou Pilatos. Não compreende que eu tenho autoridade para soltá-lo ou para crucificá-lo?
Então Jesus disse: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se esta não lhe fosse dada de cima. Portanto, aquele que me trouxe ao Senhor tem um pecado maior. Com isso, Pilatos tentava libertar Jesus, mas os líderes judaicos diziam: se o Senhor soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se declara rei está em revolta contra César. Ao ouvir estas palavras, Pilatos novamente trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, num lugar conhecido como Calçada de Pedras. A essa hora, já era cerca de meio-dia, do dia da preparação, véspera da Páscoa. E Pilatos disse aos judeus: aqui está o rei de vocês. Fora com ele, gritaram. Fora com ele, crucifique Jesus. Que? Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Nós não temos outro rei, além de César, gritaram os sacerdotes principais. Eles negaram o seu rei, o seu Deus, e colocaram um homem chamado César, um político, como seu rei. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e os soldados colocaram as mãos nele. Jesus foi levado para fora da cidade, carregando a sua cruz, ao lugar conhecido como a Caveira, que eles crucificaram Jesus e os outros dois com ele, um de cada lado, Jesus no meio. Jesus teve que ainda por cima carregar a sua cruz. Jesus teve que carregar uma cruz de madeira pesada. A cruz pesava cerca de 80 a 90 quilos de peso, de madeira, cheia de farpa. E a distância, em média, que Jesus percorreu foi de 500 metros a 1 km e 100 metros de distância. Imagine você, todo cansado e arrebentado, sangrando extremamente forte, com dores horríveis, e você ainda ter que carregar em seus ombros durante a cidade, com todas as pessoas te julgando, te xingando, com soldados batendo em você, e você ter que andar todo um trajeto durante o dia no sol quente. Isso foi o que Jesus passou por você e por mim. Versículo 18. Ali eles crucificaram Jesus, outros dois com ele, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos pregou por cima dele uma tabuleta que dizia: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. O lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. A tabuleta estava escrita em hebraico, latim e grego, de modo que muitas pessoas puderam ler a inscrição. Então, os sacerdotes principais disseram a Pilatos: mude isso de rei dos judeus para ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilato respondeu: o que escrevi, escrevi. Quando os soldados acabaram de crucificar Jesus, dividiram suas roupas em 4 partes, uma para cada um deles, e disseram: não vamos rasgar a túnica dele, porque era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. A questão é que eles deram valor à roupa de Jesus e não a ele. Outra coisa, eles crucificaram Jesus numa cruz que não era feita para ele. Então Jesus ficou de forma desproporcional na cruz. Talvez se fosse muito grande, ele tivesse que ficar com o braço extremamente esticado para o lado, né? Extremamente esticado demais. Ou se fosse uma cruz pequena, ele ficasse meio assim, torto. Então, a cruz não era para Jesus. Jesus sofreu até nisso. Quando ele respirava, ele tinha que se levantar para respirar. E abaixava de novo, porque ele ficava assim. Você não tem como respirar se você fica com o pulmão abaixado, porque Jesus ficou com o corpo reto e para frente, e ele tinha que se levantar para respirar. Isso era algo muito cansativo. Além disso, Jesus
teve suas roupas rasgadas pelos homens, pelos soldados romanos. Jesus ficou novamente sem roupa. Dessa vez não para apanhar, mas dessa vez foi para ser crucificado. Jesus ficou nu com as feridas expostas no sol. Isso na cruz. Ainda por cima, Jesus ficou cerca de 6 horas na cruz. 6 horas até que ele morresse, até que ele entregasse o Espírito. 24. Não vamos rasgar a túnica, vamos jogar os dados para ver quem ganha o manto. Isso cumpriu a escritura que diz: eles dividiram entre si as minhas roupas e tiraram sorte sobre a minha túnica, e foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus encontrava-se Maria, mãe de Jesus, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu que a mãe dele se achava ali junto ao discípulo que ele amava, que era João, disse a ela: aí está o meu filho. E ao discípulo ele disse: aí está o seu filho. Perdão, ele falou. E ao discípulo ele disse: aí está sua mãe. Daí em diante o discípulo a recebeu em sua casa. 28. Jesus sabia que tudo já estava terminado, e para cumprir as escrituras disse: eu estou com sede. Havia ali uma jarra de vinho azedo, de modo que ensoparam uma esponja nele, puseram num caniço e suspenderam até os lábios de Jesus. Tendo Jesus provado, disse: está consumado. Aí inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Jesus, no final, disse: está consumado. Ou seja, todos que crerem em mim estarão salvos. Ou seja, eu morri por todos aqueles que me amam e não me amam. Eu morri por todos aqueles que querem ser salvos, aqueles que querem viver comigo. Se você acredita em Jesus, você é salvo. E Jesus morreu por todos, até os que não acreditam nele. 31. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria o sábado sagrado. Os líderes judaicos não queriam que os corpos permanecessem pendurados ali no dia seguinte, por isso pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados a fim de apressar sua morte. Assim seus corpos poderiam ser tirados das cruzes. Então os soldados vieram e quebraram as pernas dos 2 homens crucificados com Jesus. Mas quando chegaram a Jesus, viram que já estava morto e por isso não quebraram suas pernas. Contudo, um dos soldados furou o seu lado com uma lança e daí correu sangue com água, cumprindo o que Jesus disse, que ele é a água da vida. Aquele que viu isso com seus próprios olhos deu testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que esta narração é fiel e dela testemunha para que vocês também possam crer. Os soldados fizeram isso em cumprimento da escritura que diz: nenhum de seus ossos será quebrado. E como diz nas escrituras em outro lugar, eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. Depois disso, José de Arimateia, que tinha sido discípulo oculto de Jesus porque tinha medo dos líderes judaicos, corajosamente pediu a Pilatos autorização para retirar o corpo de Jesus, e Pilatos o permitiu. Então ele veio e levou o corpo embora. Nicodemos, o homem que tinha ido de noite a Jesus, veio também, trazendo cerca de 34 quilos de perfume próprio para embalsamar, feito com mirra e aloés. E os 2 juntos enrolaram o corpo de Jesus em um pano de linho comprido cheio desses perfumes, como é o costume judaico para o sepultamento. O lugar da crucificação estava próximo a um jardim, onde existia um sepulcro novo que nunca tinha sido usado. Assim, por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, eles puseram Jesus ali. Então, essa foi a morte de Jesus. E ainda por cima, vou ler o versículo 1 do capítulo 20.
no primeiro dia da semana, ou seja, no terceiro dia, de manhã bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e encontrou a pedra rolada para o lado da entrada. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus passou todo esse sofrimento e não foi em vão. Você que às vezes está em dúvida, que não quer negar as suas tradições, seus feitos, que não quer negar as coisas de seus familiares, que não quer negar às vezes homens ou mulheres que você está seguindo, assistindo nas redes sociais, que supostamente falam de Deus, porém que só levam mensagem para o seu próprio ego, que te engrandecem e trazem uma mensagem de renovo, de bênçãos. Este homem está te enganando, ou esta mulher. Este homem é um falso profeta. Outra coisa, lembre-se do sacrifício de Jesus. Tenha noção do que ele fez por você. Jesus não morreu em vão. Ele morreu para cumprir a profecia. Ele morreu para nos salvar. Isso tudo por amor, porque ele quer que você more com ele eternamente. Jesus não morreu em vão. Jesus é Deus. Entenda que ele não precisava ter feito tudo isso. Não tinha motivo, não tinha obrigação. A humanidade é má. Ele morreu justamente pela raça ou pela criação que condenou a ele mesmo. Jesus morreu por nós e nós mesmos o condenamos. Jesus podia ter desistido, mas ele não desistiu de nós, não desistiu de você, e ainda acredita em nós e quer mudar a nossa vida. Nós não merecemos, nós não somos nada, nós pecamos e erramos e temos um Deus grande demais para nós, que nós não merecíamos, mas mesmo assim está conosco e deixou conosco o seu Espírito Santo para que possa habitar dentro de nós. Ele nos salvou. Ele ama você e ressuscitou para que fosse ali, que cumprisse o que ele disse. Jesus disse que ressuscitaria, provando que ele está acima da vida e da morte e que é o próprio Deus. Tenha esse pensamento na sua mente. Entenda o quão grande foi o sacrifício de Cristo. Não esqueça dessas informações que foram transmitidas a você neste vídeo. Eu agradeço a todos que assistiram. Peço que compartilhe, se inscreva, essas coisas assim. Mas agradeço. E continue você buscando a Deus. Aceite a Cristo verdadeiramente. Deixe que Ele entre na sua vida. Em nome de Jesus.